Capítulo 17. Desde que Marco Polo começou a tumultuar o ambiente do Atlântico, o hospital ficou mais alegre. As pessoas se comunicavam mais, alguns enfermeiros tornaram-se mais afetivos e alguns psiquiatras mais bem-humorados. Após a reunião para sua expulsão, Marco Polo ficou mais contido, mas não menos arrojado. Continuava a fazer pequenas transformações. Desta vez, com o aval da diretora. Pintou os quartos dos pacientes com tintas coloridas e sujou as mãos com elas. Fez algumas competições entre os internos e organizou um teatro com eles. Ensaiava montar um grupo de apoio, no qual os pacientes menos graves ajudariam os mais graves. Queria que eles se sentissem úteis. O Dr. Mário sentia-se impelido a aprovar algumas sugestões de Marco Polo, desde que o mantivesse sob seu controle. Tinha medo de sua liberdade criativa. Para evitar maiores transtornos, garantiu que estivesse sob constante vigilância. Os seguranças não tiravam os olhos dele. Alguns tinham a coragem de bater na porta do consultório para saber se tudo transcorria normalmente. Marco Polo mostrava sinais de abatimento. Continuava admirando o universo dos pacientes, mas se entristecia pelo clima de policiamento. Nesse ambiente, escreveu uma comovente carta ao seu velho amigo. Nela, sua alma transpirava e exalava sua visão sobre a vida e o sofrimento humano. Caro amigo Falcão, certa vez você me disse que tanto você como o poeta viam a assinatura de Deus nas flores, nas nuvens e também nas crises dos que possuíam transtornos psíquicos. Na época, pensei sinceramente que isso era um delírio, que seria impossível encontrar beleza no caos. Pois bem, você tem razão. Tenho encontrado indescritível riqueza dentro daqueles que sofrem. Eles não são miseráveis nem passíveis de penúria. Precisam sim ser compreendidos, apoiados e encorajados. Tenho encontrado um patrimônio psíquico de inestimável valor em meio às lágrimas e desespero. Nos portadores de psicose tenho descoberto uma criatividade espantosa. Embora os delírios e alucinações os perturbem, eles revelam uma criatividade excepcional, uma engenhosidade intelectual sem precedentes. Nem os melhores roteiristas e diretores de Hollywood conseguiriam ter tanta imaginação. Pena que a psiquiatria clássica despreze o imenso potencial intelectual deles. A inteligência dos portadores de psicose maníaco-depressiva me assombra. São verdadeiros gênios. Na fase maníaca, a excitação, a rapidez de raciocínio e o volume de pensamentos que produzem os transportam para as nuvens, no estado de graça, longe da realidade. Nessa fase, tem uma autoestima exacerbada. Acha-se imbatível, revestidos de um poder sobrenatural. Na fase depressiva, ao contrário, eles aterrissam sua euforia, seus pensamentos tornam-se pessimistas, levando-os a se atolar em sentimentos de culpa e viver os patamares mais baixos da autoestima. Se aprendessem a pilotar seus pensamentos e a gerenciar o motor de sua inteligência para não abandonarem os parâmetros da realidade, brilhariam mais do que qualquer normal. Infelizmente, eles são incompreendidos, tanto por eles mesmos como pela sociedade em que estão inseridos. Entre as pessoas deprimidas, tenho encontrado rara sensibilidade. São tão sensíveis que não possuem proteção emocional. Quando alguém os afeta, estraga-lhes o dia, a semana, o mês e às vezes a vida. São tão encantadoras que
sem ter consciência, vivem o princípio da corresponsabilidade inevitável de maneira exagerada. Por isso, perturbam-se com o futuro e sofrem intensamente por problemas que ainda não aconteceram. Preocupam-se tanto com os outros que vivem a dor deles. São ótimas para a sociedade, mas péssimas para si mesmas. Falcão, eu não tenho dúvida de que, se os líderes políticos tivessem uma pequena dose da sensibilidade que as pessoas deprimidas possuem, as sociedades seriam mais solidárias e menos injustas. Sinto que minha emoção é fria e seca quando comparada à deles. Entre os que têm síndrome do pânico, tenho encontrado um desejo invejável de viver. Quando o ataque de pânico os atinge, o cérebro deles entra em estado de alerta, tentando protegê-los de uma grave situação de risco, um risco virtual. Ficam taquicardíacos, ofegantes e suam muito, procurando fugir da síncope ou da morte, uma morte imaginária que só existe no teatro das suas mentes. Se aprendessem a resgatar a liberdade, a liderança do eu em suas crises, seriam livres do caráter do medo. Quem dera os usuários de drogas, os que vivem perigosamente, os terroristas, os que promovem guerras, tivessem a consciência da finitude da vida e da grandeza da existência que os portadores da síndrome do pânico possuem. Apesar do sofrimento imposto pelo pânico, são apaixonados pela vida. Queria amar a vida como eles amam, viver cada minuto como se fosse um momento eterno. Falcão, você tem razão em me dizer que a sociedade é estúpida. Realmente ela valoriza a estética e não o conteúdo. Estou decepcionado até com as pessoas aparentemente cultas. Não percebem que cada ser humano, e em especial os que sofrem transtornos psíquicos, são joias únicas no anfiteatro da existência? Meu desafio como psiquiatra não é apenas medicá-los ou fazer sessões de psicoterapia, mas mostrar a eles que a flor mais exuberante brota no inverno emocional mais rigoroso. Os que atravessam seus desertos psíquicos e os superaram, tornaram-se mais belos, lúcidos e ricos do que eram. Não é isso que aconteceu com você, meu dileto amigo. Através do drama da sua psicose, você expandiu a sua nobre inteligência e se tornou um mestre, meu mestre. Agora, meus pacientes me ensinam. Em alguns momentos, aprendo mais com eles do que com meus professores. Espero que nunca morra minha capacidade de aprender. Procurarei especializar-me em psiquiatria para conhecer a fascinante personalidade humana e tratar das suas doenças. Entretanto, assim como você questionou o que era a loucura, tenho me questionado muito sobre o que é a saúde psíquica. Quem é saudável? São saudáveis meus colegas psiquiatras incapazes de receber seus pacientes com um abraço e um sorriso? São saudáveis os pais que ouvem os personagens, mas não conhecem os temores e as frustrações dos meus filhos, nem têm paciência com seus erros? São saudáveis os professores que se escondem atrás de um giz ou de um computador e não conseguem falar de sua própria história com seus alunos? São saudáveis os jovens cuja emoção é incapaz de extrair muito do pouco, cujos prazeres são fugazes? E os que batalham para ganhar dinheiro, mas não sabem lutar pelo que amam,
São eles ricos ou miseráveis? Tenho também questionado minha própria qualidade de vida. Pensei que eu era saudável, pois falo o que penso, luto pelo que amo e procuro proteger minha emoção. Mas descobri que conheço apenas a sala de visita do meu próprio ser. Falta-me tolerância, afetividade, sabedoria, tranquilidade. No dia em que deixar de admitir o que me falta, estarei mais doente do que meus pacientes. Obrigado por me ensinar que sou apenas um caminhante. Há muita estrada a percorrer. Do seu amigo e admirador, Marco Polo. Ao ler a carta, Falcão ficou emocionado. Recordou os momentos difíceis da sua história e os belos tempos com Marco Polo. Alegrou-se com a psiquiatria humanista que ele e alguns dos seus colegas exerciam. Acreditava que Marco Polo poderia fazer muito pela humanidade, mas pouco pelo próprio bolso. Passados alguns dias, Marco Polo vivenciou uma experiência em que o Hospital Atlântico quase desabou sobre ele. Um paciente com grave depressão associada a uma psicose, caracterizada por confusão mental, perda de identidade, dificuldade de se localizar tempo-espacialmente, foi a origem deste tumulto. Chamava-se Isaac. Isaac era membro de uma família judia riquíssima e politicamente poderosa na região. Devido à grave depressão, seus sentimentos estavam embotados. Ele recusava-se a ter contato social, a sair do quarto, a dialogar, tomar banho e se alimentar. Desenvolvera assim uma importante anorexia nervosa. Frequentemente ficava prostrado em sua cama. Tinha um comportamento estranho e incomum, uma projeção psicótica, afirmava ser algo que não era. Repetia continuamente que era um sapo. Abria e fechava sua boca repetidamente, imitando o comportamento do anfíbio. Quando alguém se aproximava e perguntava-lhe algo, Isaac dizia apenas: "Sou um sapo". Imaginava qualquer possibilidade de interação interpessoal. Queria ficar em seu claustro e morrer nele. Este bizarro comportamento se repetia havia várias semanas. Pouco a pouco, o paciente emagrecia. Simplesmente recusava-se a viver. O tratamento não surtia efeito. Vários medicamentos em diversas dosagens foram tentados. Psicólogos tentaram também ajudá-lo, mas ele não saía do seu casulo. Alguns psiquiatras resolveram, então, fazer algumas sessões da antiga e questionável terapia do eletrochoque. Também não houve resultado. Isaac corria sério risco de morrer. Levaram o caso para o Dr. Mário. Ele ficou preocupado com o drama do paciente e com a imagem da instituição diante da ausência de qualquer melhora. O Dr. Mário já tratara outras vezes de Isaac. Apesar de conhecê-lo, ignorava a atual gravidade da sua crise. Não é possível que durante 2 meses, com todo o arsenal de medicamentos que temos, vocês não tenham conseguido aliviar a depressão do paciente, retirá-lo do surto psicótico e trazê-lo à lucidez. Já consegui fazer esse paciente sair de várias crises. Precisamos de profissionais mais eficientes na casa, disse com arrogância a sua equipe. Alguns profissionais de saúde mental são capazes de ajudar os outros, mas incapazes de ajudar a si mesmos. Era o caso do Dr. Mário, reconhecido como um excelente profissional. Tinha doutorado em psiquiatria. Era um eloquente professor universitário. Publicara inúmeros trabalhos científicos, mas não sabia lidar com seus próprios conflitos emocionais. Em situações de estresse, não conseguia pensar antes de reagir, nem se colocar no lugar dos outros.
O mundo tinha de girar em torno das suas verdades. Como muitos líderes bem-intencionados, mas autoritários, sua postura bloqueava a inteligência dos seus subordinados. Após questionar a eficiência dos psiquiatras, ele pediu que relatassem os procedimentos e os medicamentos antipsicóticos e antidepressivos utilizados, bem como suas respectivas dosagens. Após o relato, caiu em si e percebeu que Isaac apresentava uma crise gravíssima e diferente de todas as outras. Todavia, para não perder a postura de chefe, convidou alguns psiquiatras e alguns jovens que estavam se especializando, entre eles Marco Polo e Felipe, para fazer uma avaliação do paciente em seu leito. Queria dar-lhes uma aula. No quarto, Isaac, como sempre, mostrou indiferença aos presentes. O diretor se apresentou e começou a fazer-lhe algumas perguntas. Qual é o seu nome? Isaac permanecia em silêncio. O Dr. Mário insistiu. Por favor, qual é o seu nome? Sou um sapo. Qual a sua idade e onde o senhor mora? Sou um sapo. Fez outras perguntas sobre seus parentes, onde ele já trabalhara, mas a resposta era a mesma. A conversa não evoluiu. Ficou constrangido diante dos alunos. Deu algumas rápidas explicações sobre esse tipo de psicose, falou da importância da psiquiatria em alguns casos e encerrou sua visita. Mas, ainda informado em não poder dar uma brilhante aula, retrucou quando estava para sair do quarto. Desde quando você é um sapo? O paciente olhou para ele e disse, desde quando eu era um girino. Os alunos, embora respeitassem o paciente e o diretor, não se aguentaram. Colocaram as mãos no rosto para sufocar o riso. O diretor meneou a cabeça descontente e insistiu. Senhor Isaac, você é um ser humano. Tem cabeça, braços, pernas de um homem. Você não pode ser um sapo. O paciente olhou levemente para ele e, de novo, expressou: sapo, sou um sapo. Fechou-se em seu mundo. Não havia meios de fazê-lo mudar de ideia. Todos saíram do quarto, à exceção de Marco Polo. Observador, percebeu que enquanto as pessoas insistiam em dizer o que Isaac não era, ele mantinha sua convicção obsessiva. Entretanto, quando o Dr. Mário entrou sem perceber no delírio dele, perguntando desde quando ele era um sapo, ele formulou uma frase diferente. Desde quando eu era um girino. Resolveu então não questionar o delírio, mas entrar nele. O caso era diferente de Ali Ramadan. Inspirava mais cuidado e impunha mais riscos. Isaac não tinha nenhum diálogo lógico. Marco Polo não se esquecera de que a imagem é mais importante do que o conhecimento. Usou sua imaginação. Marco Polo não se esquecera de que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Usou sua imaginação, disse: olhe que lagoa linda que está à nossa frente. Como as estrelas são belas, veja quantos sapos estão coachando. Paulatinamente, Marco Polo deixou de ser um intruso no mundo de Isaac. Assim, ele começou a se abrir, a falar distintamente outras frases. Cadê a lagoa? Perguntou. Olhe, está à sua frente. Você a está vendo? Sim. Onde você mora nessa lagoa? Isaac começou a pensar no espaço. Naquele lado. De que tamanho você é? Não está me enxergando? Falou com contundência. Após esse breve diálogo, novamente Isaac se fechou. Dizia apenas que era um sapo.
O Marco Polo ficou eufórico com suas palavras. Em seguida, lembrou-se de que no corredor próximo à sala do Dr. Mário havia um sapo de porcelana. Foi até o local e pegou. Um segurança avisou rapidamente o diretor. Curioso e apreensivo, este mandou interceptar o aluno e foi até o local para verificar ele mesmo o comportamento do intrigante Marco Polo. Questionando sobre suas atitudes, o jovem respondeu-lhe que queria entrar no mundo do paciente, no universo de seus delírios e ganhar sua confiança. Após ganhar a confiança dele, desejaria estimular sua capacidade criativa. Não perca tempo, profissionais bem mais experientes do que você tentaram sem sucesso. E além disso, se esse caso não for resolvido com medicamentos antipsiquiátricos, não é com palavras que será solucionado. Mas por que, então, o Senhor nos levou ao quarto de Isaac e conversou com ele? Bom, eu fui dar uma aula para vocês. Justificou-se constrangido. Professor, sei da sua competência, mas acredito na força da psicologia e não apenas na ação de medicamentos. Vamos dar uma medicação convencional e, apesar da minha falta de experiência, permita-me tentar ajudá-lo. Relutante, o Dr. Mário resolveu conceder-lhe espaço. Vá em frente, mas logo após a consulta, procure-me, disse incrédulo, tentando manter tudo sob controle. Em seguida, Marco Polo entrou no quarto, tirou o sapo de porcelana do jaleco branco e disse: Isaac, isto é um sapo. Você é igual a este sapo? O paciente levou um choque. A imagem da porcelana não era a imagem alucinante que criara no palco do seu imaginário. Apesar de ainda estar confuso, o impacto que levou abriu um pouco mais as portas da sua racionalidade. Pegue o sapo, Isaac. Isaac o pegou, manipulou, pensou e em seguida disse: Não sou um sapo. E desse modo a conversa começou a evoluir. Posteriormente, Isaac se fixou em outra ideia que intrigou Marco Polo. Como já fazia mais de meia hora que estava conversando com ele, resolveu poupá-lo. Percebeu seu desgaste, resolveu retornar no outro dia. Marco Polo foi à sala do Dr. Mário. Vários psiquiatras estavam reunidos. Numa das raras vezes em que estava bem-humorado, o diretor indagou: Fale, pesquisador. O que você conseguiu com o homem-sapo? Consegui estabelecer um pequeno diálogo com ele. Os psiquiatras estavam céticos. Acharam que era um blefe. Você conseguiu que ele falasse outros pensamentos? Perguntou um deles. Como? Perguntou outro. Entrei em seu delírio e a partir daí comecei a levá-lo a duvidar das suas fantasias. Agora ele diz que é outra coisa. Desconfiado, o Dr. Mário rapidamente perguntou: O que ele diz que é agora? Marco Polo fez uma pausa e falou apreensivo: Agora ele diz que é algo melhor. Fale, vamos? Perguntaram curiosos. Isaac diz que é o Dr. Mário. Os psiquiatras, embora raramente exagerassem em seus comportamentos na frente do diretor, não se seguraram. Deram gargalhadas. Acharam a piada engraçadíssima. Até o Dr. Alexandre, que estava presente, não se aguentou. Além disso, alguém soltou baixinho, um pouco melhor. O Dr. Mário, humilhado, levantou-se raivoso. Convocou os psiquiatras para acompanhá-lo até o quarto do paciente, mas antes disse: Prepare suas malas para sair desta instituição. Você cometeu um grave erro que poderá
manchar sua carreira para sempre. Falta de ética com o seu paciente e com o seu diretor. Rapidamente, dirigiram-se ao local e mais rapidamente ainda o Dr. Mário perguntou a Isaac: "Quem você é?" Ele levantou a cabeça, olhou fixamente para o diretor e disse: "Eu sou um sapo." Os psiquiatras gelaram. Gostavam de Marco Polo. Era a primeira vez que um estudante de psiquiatria seria expulso do Hospital Atlântico. Marco Polo ficou tenso. Teve vontade de abrir a boca e extrair outras palavras de Isaac, mas se o bombardeasse com perguntas, tentando retirar palavras que ele não quisesse responder, aí sim estaria selando sua falta de ética. O Dr. Alexandre, desde a discussão sobre alguns traços da personalidade de Einstein e o preconceito, tornara-se amigo de Marco Polo. Tentando sair em sua defesa, insistiu ansiosamente: "Qual é o seu nome? Onde você mora?" O Dr. Mário estava com um pé no corredor, mas ouviu Isaac dizer: "Sou o Dr. Mário." Dessa vez foi o próprio Dr. Mário que sentiu uma onda fria percorrendo sua espinha dorsal, circulando pela cabeça e alojando-se na garganta. Além de ter ficado profundamente envergonhado diante dos colegas, estava sendo intensamente injusto com Marco Polo. Ele sabia que Marco Polo, embora fosse irreverente, era arrojado, sensível e inteligente. Não se tratava de mais um profissional, mas de um construtor de conhecimento que amava o que fazia, todavia não suportava sua audácia. Desde que ele entrara na instituição havia um ano, o Dr. Mário perturbara-se com seu comportamento e vinha questionando silenciosamente sua própria prática e rigidez. Algumas vezes teve noites de insônia tentando espantar Marco Polo dos seus pesadelos. Ter de expulsá-lo do hospital seria doloroso para ele. Por isso, apesar de envergonhado, ficou feliz por seu aluno e pela pequena evolução do paciente. Marco Polo humildemente disse ao Dr. Mário: "Por conhecê-lo de longa data e o admirar, Isaac identificou-se com o Senhor. Não tente justificar meu erro, desculpe-me, e assumo o caso." Com essas palavras, saiu rapidamente do ambiente. Foi a primeira vez que o Dr. Mário reconheceu um erro publicamente e pediu desculpas. O homem imbatível começou a enxergar o que sempre fora apenas um ser humano e, como tal, sujeito a falhas e erros. A partir desse momento, começou a ser mais flexível. Sair do seu trono não o deixou menos líder nem menos admirável. Ao contrário, assumir o tratamento de Isaac, portador de uma das doenças mais difíceis no Atlântico, era uma tarefa dantesca. Mas como Marco Polo detestava o mercado da rotina, aceitou com prazer o desafio. Qualquer reação de melhora do paciente era recebida com um grande elogio pelo jovem psiquiatra. "Quem sou? Onde estou?" Isaac dizia, agitado e andando. "Parabéns, Isaac, você está melhorando. Não tenha medo de pensar, não tenha medo da vida." O paciente não compreendeu direito o cumprimento, mas compreendia o acolhimento e o afeto. A ação dos medicamentos começou a ser potencializada quando ele passou a colaborar com o tratamento. Ao longo das semanas, Isaac foi se alimentando melhor. Aos poucos falava frases mais complexas e retornava à sua consciência. Foi lentamente se deparando com sua dura história que o fizera romper
com a realidade e perder a sua identidade. Certo dia, ao ter plena consciência de si mesmo, caiu em prantos. Eu não tive infância, doutor. Fez uma pausa. Fale sem medo, Isaac, estou aqui para ouvi-lo. Minha mãe sempre teve problemas psíquicos. Meu pai, embora rico, bebia diariamente grandes doses de uísque. Era um judeu praticante, mas abandonou a religião. Fez novamente uma pausa. Casei-me apaixonado. Elisa era a mulher mais bela e mais amável. Em seguida tivemos um filho maravilhoso. Minha família era meu oásis. 15 anos depois, meu casamento virou um solo estéril. Peguei minha esposa na cama com o meu melhor amigo, o gerente da minha empresa. Eu era um homem rico, mas me sentia um miserável. Isaac soluçou. Minha esposa suplicou-me perdão. Hesitante, eu não a abandonei, mas também nunca a perdoei. Marco Polo solidarizava-se com ele através do seu silêncio. Em seguida, perguntou: e o seu filho? Posteriormente, meu querido filho, Gideão, tornou-se dependente de heroína. Ele tinha febre, vômito, dores pelo corpo quando parava de usar a droga por um único dia. Era horrível ver meu filho de 15 anos nesse desespero. Procurava a heroína como um ofegante procura o ar. Eu tinha medo de que ele morresse. Aflito, tentei ajudá-lo de todas as formas, mas ele era agressivo, fechado, alienado, parecia impenetrável. Acusava-me de nunca ter sido seu amigo. Agora ele está com 19 anos, mora sozinho, sua dependência se agravou e é HIV positivo. Há um ano recusa-se a falar comigo, não tenho mais nada. Marco Polo, enfim, entendeu aos poucos da depressão psicótica de Isaac. Seu eu, que representava sua vontade consciente, preferia imergir no estado de inconsciência a suportar o peso das suas perdas e frustrações. Você gostava de lagoas? Pescar era meu passatempo preferido. Sempre gostei da calmaria de uma lagoa. Tentando descontraí-lo, Marco Polo disse: você é esperto, Isaac. Uma lagoa é um dos melhores lugares para fugir da realidade. Isaac sorriu. Marco Polo acrescentou: mas você acha esse mecanismo saudável? Não. Todos passam por sofrimento na vida, uns mais, outros menos. Fugir de nós mesmos produz um falso alívio e, além disso, dilacera nossa saúde psíquica. Isaac olhou para as paredes do hospital, recordou o seu processo de adoecimento nesses últimos 4 anos e expressou: o preço foi muito caro. Não é fácil enfrentar nossas ruínas, mas é a única maneira de sermos autores de nossa história e não vítimas dela. Mas o que eu vou fazer da vida? Perdi tudo que eu mais amo. Todos perdem algo na vida, uns precisam assumir suas perdas, outros precisam recolher os pedaços que sobraram. Que atitude você deve tomar? Nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer essa escolha por você. Isaac ficava impressionado pela maneira como Marco Polo conduzia as sessões de psicoterapia. Ele provocava sua inteligência e não o tratava como um coitado digno de pena. A cada momento o estimulava a tomar suas próprias decisões. Sobraram os pedaços. Preciso reconhecê-los. Recolha-os com coragem. Não importa o quanto algumas pessoas o tenham decepcionado. Você as ama, não pode apagá-las da sua vida. Se você apagá-las do seu consciente, não as apagará do seu inconsciente. Além de usar essas técnicas, Marco Polo recordou como Falcão
libertava-se das suas crises. Pediu que Isaac fizesse um exercício intelectual diariamente no silêncio da sua mente. Tudo em que você crê o controla. Se o que você crê o encarcera, então você será um prisioneiro. Se o que você crê o liberta, então você será livre. Isaac havia se tornado um caso crônico. Ninguém esperava mais nada dele, nem ele mesmo. Como me libertar das algemas que me transformaram num doente mental? Duvide dos seus pensamentos perturbadores. Questione seus sentimentos de incapacidade. Questione por quê. Você está programado para ser feliz. Grite em seu interior. Critique sua fuga. Critique suas fantasias. Determine-se estrategicamente a conquistar as pessoas ao seu redor. Retire seu eu da plateia. Entre no palco da sua mente e treine ser líder de si mesmo. Faça isso diária e silenciosamente. Isaac aprendeu a manipular a arte da dúvida, da crítica e da determinação e teve uma melhora substancial, apesar de sofrer pequenas recaídas. Todos os profissionais ficaram entusiasmados com ele. Um mês depois, estava tão bem que diminuíram a dose do medicamento. Logo recebeu alta. Continuaria a fazer tratamento apenas no consultório. Antes de sair, Marco Polo deu-lhe algumas recomendações. Isaac, os fracos condenam, mas os fortes perdoam. Você acusa sua esposa e seu filho o acusa. Todos erramos. Perdoe-a. E se sentir necessidade, peça desculpas ao seu filho. Descubra-o. E principalmente perdoe-se. Não carregue consigo o monstro da culpa. Surpreenda-o e se permita ser surpreendido por eles. Isaac abraçou Marco Polo e simplesmente disse: obrigado por me fazer acreditar em mim, na vida. Obrigado por me fazer acreditar que é possível sobreviver quando se perde tudo. Isaac traçou conscientemente seus caminhos. Fez suas escolhas. Voltou para os braços da sua esposa. Permitiu deixar-se ser amado por ela e entregou-se ao amor. Começou a olhar para seu filho por outros ângulos. Descobriu que o maior problema de Gideão talvez não fosse a droga, mas sentir-se órfão de um pai vivo. Começou a encontrá-lo, cativá-lo, falar menos sobre a droga e mais sobre si mesmo. Tornou-se um contador de histórias. Gideão conheceu a história de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão. Após algumas semanas, sentiu que era mais importante para seu pai, apesar da sua dependência. Teve mais forças para lutar contra a droga. Mais tarde, Marco Polo tratou dele e o ajudou. Marco Polo rompeu as barreiras e as distâncias e tornou-se amigo da família de Isaac. Do mesmo modo, tornou-se amigo da família de Ali Ramadan quando ele deixou o hospital um mês após Isaac. Embora não tivesse muito tempo, frequentava suas casas, gostava muitíssimo da culinária judia e da árabe. Na realidade, tinha um apreço por essas raças fascinantes. 6 meses depois, Marco Polo aproximou Ali Ramadan de Isaac. Ali queria viver em outro planeta, pois a Terra fora um palco de perdas. Isaac, por sua vez, queria morar numa lagoa, porque a Terra também fora um palco de perdas, um deserto seco. As perdas e a dor haviam sido tantas
que os fizeram tecer um belíssimo relacionamento. Tornaram-se grandes amigos. Passaram a frequentar a casa um do outro. Faziam belos jantares. Tinham longas conversas sobre o Oriente Médio. Ambos eram descendentes de Abraão. Tinham mais coisas em comum que diferenças. Comentavam um com o outro e com maior respeito as belas passagens do Pentateuco de Moisés, dos Salmos e das Suratas do Alcorão. Marco Polo era convidado e os ouvia com grande prazer. Além de aprender com eles, gostava de falar sobre a inteligência do mestre da sensibilidade, Jesus, que aprendera com um filósofo mendigo. Todos se respeitavam, todos ensinavam, todos aprendiam, todos comiam sem parar. Era uma festa, o encontro dos três amigos. Só faltava o falcão. Mais uma vez assistiu-se a um fenômeno que excitava os olhos do coração. Uma flor exuberante surgiu no caos do inverno psíquico.